A todos os presentes, sejam espíritos encarnados com olhinhos e com óculos e bigode que eu aqui vejo, sejam tantos outros que eu não vejo, mas que sei que estão aqui. A esses em especial também damos as boas-vindas e que o nosso trabalho desta noite seja útil para todos nós, para podermos alargar um bocadinho mais os nossos horizontes. Eu prometo que tão cedo não vos vou amassar, vou hibernar. Durante um mês não vos vou falar mais, porque agora vou hibernar para preparar o trabalho para o Congresso daqui a um mês, de maneira que daqui até lá não há mais nada, portanto vão-se ver livre de mim. O trabalho que eu preparei sobre o autismo foi uma agradável surpresa. Aliás, qualquer palestra que a gente prepare, convido-vos a estudar, porque sempre que começamos a estudar alguma coisa, encontramos coisas fantásticas. E tudo aquilo que eu, como médico, sabia sobre o autismo caiu da mesa abaixo, porque eu pensava que sabia muito sobre o autismo e, afinal de contas, não sabia rigorosamente nada. A concepção espiritual do autismo, espírita do autismo, é uma coisa totalmente distinta, que não tem nada a ver com aquilo que eu aprendi na faculdade. Começamos por este laçarote, que é um conjunto, um puzzle de pequenas peças, quebra-cabeça, aquelas peças que encaixam dos puzzles que as crianças fazem, que representam o mistério e a complexidade desta doença. É um símbolo mundial da consciência em relação ao autismo. Comece pelo símbolo, porque em qualquer parte que vejam este símbolo, isto significa que estamos a tratar ou em presença de alguém com autismo. Vem do grego, da palavra autos, que significa de si mesmo. Automóvel é aquele que se move por si só. Autocídio é o suicídio de si próprio. Auto não sei quê, que é sempre de si mesmo. A pessoa portadora de autismo tem dificuldade de comunicação, de relacionamento social, ficando presa no seu próprio mundo interior. Já vamos ver como é que ele fica aprisionado. Ele é um transtorno do desenvolvimento, caracterizado por dificuldades de interação social. A criança autista não socializa, tem problemas específicos na sua comunicação, não compreende figuras de linguagem, não entende metáforas, não entende ironias, não tem sentido de humor, é demasiado pragmático nas suas observações e tem interesse num repertório muito restrito de assuntos. Ele gosta das suas coisinhas e está no seu mundo bem diferente do nosso. Comecei por encontrar na minha pesquisa um texto de Divaldo Franco em que ele fala na chegada à Terra, já nos falou aqui sobre isso, aqui nesta sala, da chegada à Terra de crianças que estão a nascer, a chegar em várias partes do nosso planeta, com missões especiais, as crianças Índigo e Cristal, que não são crianças autistas, mas que muitas vezes se confundem, tais como aquelas que têm o síndrome de Asperger, que também já ouviram falar. Asperger anda de mãos dadas com autistas, com autismo, e as crianças Cristal e Índigo, em certos aspectos, também se interrelacionam, porque são todos seres muito inteligentes, com missões especiais que vêm à Terra, estas crianças Índigo e Cristal, que vêm todas com um sentido de amar a natureza absolutamente brilhante, têm um respeito pelos outros, são incapazes de criticar quem quer que seja, não julgam ninguém, têm hábitos de instrução muitíssimo elevados comparado com os nossos, não veem programas de televisão, veem só o National Geographic e a Odisseia e pouco mais, não querem brincar, só querem livros e têm 5 atudos na escola, são alunos absolutamente brilhantes. Estas crianças falam pouco e vêm todas com missão à Terra de criar novas coisas. Um há de descobrir um medicamento qualquer que vai curar uma doença que ainda não tem cura, outro vai descobrir uma técnica qualquer de investigação disto ou daquilo, outra vai, digamos assim, liderar um país
no progresso, outra vai ajudar a fazer a paz, outra vai ser um grande filósofo, um grande pensador. São colocados na Terra, em diferentes sítios, com diferentes funções, muito nobres, espíritos muito evoluídos. Isto são crianças índigo e cristal, que não têm a ver com os autistas ou com o Asperger, mas que eu coloquei aqui, estou aqui a trazer à mesa, porque muitas vezes elas são confundidas. São crianças diferentes das outras. São crianças com mentalidades especiais e muitas vezes são rotuladas. A primeira coisa, se vimos uma criança a fazer muitas perguntas, a perguntar o porquê, a serem muito irrequietas, leva logo com o rótulo de autista na testa. E não é assim. Porque ser autista não é nenhuma tragédia, digamos assim. É uma situação que cabe-nos a nós, pais dessas crianças, cuidar delas. E vamos ver como é muito difícil, mas vamos ver que é possível tratar delas. É uma doença que está a espalhar pela humanidade de uma forma brutal. A cada 500 pessoas, uma criança tem autismo. É tremenda a incidência. E nos Estados Unidos, em cada 150 pessoas, uma tem autismo. Ainda mais. É alarmante. Diria até que é uma epidemia. Tem implicações na vida das pessoas, quer da família, quer da criança. Elas têm uma tendência de isolamento social e bloqueiam os próprios pais para não podem conviver, não podem socializar, não podem ir a lado nenhum, porque o filho deixa-os ficar mal em qualquer lado. É um bichinho no buraco, não socializa. Ele está no seu mundo a fazer as suas coisas. São mais propensos a desenvolver sintomas de ansiedade. No estado mais adulto são tristonhos, são deprimidos, porque há autistas adultos. E há outros, curiosos, que eram perfeitos e que a partir de certa idade, depois de uma epilepsia, de um tumor cerebral, de um acidente, de um traumatismo cranioencefálico, desenvolvem um autismo. É muito curioso. Apresentam um rendimento profissional abaixo da sua capacidade. Aqui entramos no limiar, digamos assim, do desempenho da inteligência. Tanto Kanner como Asperger, dois médicos famosos que desenvolveram bem o estudo destas doenças, enfatizaram chamaram bem a atenção que o isolamento mental é o traço fundamental do autismo. A criança fica desligada do seu ambiente, fica presa no seu mundo interior. Tem um atraso na fala, na sua linguagem, tem dificuldades de comunicação, não só verbal como também nos gestos para identificar os objetos que deseja, por exemplo. Tem uma insistência obsessiva a repetir as coisas. Eles têm logo a ecolalia. Ecolalia é o eco das palavras. Eu. Tu. Repetem muitas vezes a mesma sílaba. Seja nos movimentos, seja nos sons emitidos. Como, por exemplo, balanceando o tronco para a frente e para trás, ou balanceando as mãos. E aqui podemos entrar na religião. Já viram os judeus a orar no Muro das Lamentações, ou então a ler o livro, como é que eles oram? Já viram os mais ortodoxos, os mais clássicos? Eles estão a ler o livro e estão assim. Eu perguntei a um judeu porque é que ele estava assim, quando visitei Israel. E ele disse, eles fazem aquele tipo de movimento, não porque tenham qualquer tipo de doença, mas para estarem concentrados no que estão a fazer. É curioso. E é a tradição deles estarem assim a oscilar para a frente e para trás. Eu acho que me dava tonturas, não conseguia ler, não é? Estas crianças balançam o tronco para a frente e para trás ou ficam balançando as mãos repetitivamente, é aflitivo. Sentam-se num degrau de uma escada e estão horas a abanar-se. Porque já vos vou dizer porque é que eles fazem isso. Elas elaboram rotinas e rituais especiais, resistentes à mudança de hábitos, não fixam as pessoas, não são capazes de olhar diretamente as pessoas, não mantêm o contacto visual, não gostam do contacto físico, quando tocamos eles sacodem, têm um apego exagerado a certos objetos, da mesma forma que o esquizofrénico faz coleções muito bizarras, coleções de luvas, coleções de chapéus, coleções de meias pretas, não é coleções de selos e moedas, como nós fomos habituados. O esquizofrénico tem tendência a fazer coleções muito bizarras, que ninguém se lembra de fazer. Os autistas têm um apego enorme a esses objetos.
têm uma hipersensibilidade sensorial, captam tudo, de tal modo que certos sons doem nos seus ouvidinhos. O ambiente do barulho ambiental de lugares públicos irritam-nos. Por isso é que eles gostam de estar no seu cantinho, sempre em casa. Tem uma atenção dirigida para objetos, com dificuldade de aprendizagem, de conversar com as pessoas, de perceber certas ironias, certos segundos sentidos, de manter contactos, possuem estereotipias, que eu já falei nos objetos, uma expressão facial distante, nunca estão no nosso mundo, estou sempre no mundo deles. Não têm a colalia, como eu já falei, como eu repeti, têm o hábito de caminhar na ponta dos pés, um estereotipo que eles têm. Não têm a noção do perigo, são capazes de se atirar para um sofá para cair para o lado de lá e não sabem que do lado de lá há o abismo, digamos assim, de cair abaixo do sofá. Têm uma irritabilidade, uma hipersensibilidade. Vai ao médico, o que é que o médico diz? Criança hiperativa, logo. Insensibilidade à dor física, os pais batem para os corrigir, não acontece nada, para eles está tudo bem. Têm uma insensibilidade à dor física. Sim. Não têm a sensação de fome, fazem coisas muito monótonas, que a nós nos irritam, mas que eles estão naquele cantinho deles. Como disse, o interesse obsessivo por alguns objetos. Às vezes fazem de conta que não ouvem, que são surdos, apesar de terem uma audição perfeita. E refere-se a si mesmo como tu e você, e não como eu, entre outros sintomas. O pior que pode acontecer de um autista é ele ser imprevisível. Nunca sabemos o que é que ele vai fazer. A percepção sensorial é desordenada. Não poder para ele fazer diferente, para ele não poder fazer é diferente de não querer fazer. Ele é que define as suas regras. Tem um comportamento diferente das demais crianças que não têm os seus privilégios. Ele acha que, por ser assim, tem privilégios que as outras crianças não têm. É por isso que se anda a discutir há 50 anos a integração dos autistas nas escolas. Uns acham que deve ser para eles terem um termo de comparação e eles, autistas, acham que é um frete porque os outros é que são doentes, eles é que são os bons, os saudáveis, digamos assim. E depois há aqueles que acham que deve ir um professor do ensino especial para ir lá tratar deles, nomeadamente os terapeutas da fala, etc. É importante tratarmos a pessoa e não a doença. Nós médicos temos muito hábito de tratar a doença. Tenho tosse, toma o remédio para a tosse. Não importa se a tosse é de origem alérgica ou não, dá-lhe o remédio para a tosse. E é muito importante ver o que se passa com a pessoa. Se a pessoa tem uma depressão, não devemos tratar a depressão, devemos ver porque é que ele tem a depressão. E se calhar se intervirmos ao lado da depressão, vamos resolver o problema rapidamente. Tem um processamento lento dos acontecimentos, orienta-se pelo seu raio de ação, sua visão. Necessitam de uma ajuda para serem integrados na sociedade, de identificar o que causa a perda de controle. Toda a família tem que ser envolvida e pessoas não autistas, mesmo em adultos, após acidentes ou doenças como a rubéola, a meningite e outras, podem adquirir sintomas e características como os autistas. Segundo a American Autism Society, a Sociedade Americana de Autismo, a maioria dos sintomas está presente nos primeiros anos de vida da criança, variando de intensidade mais severo para mais brando. A criança tem uma dificuldade de relacionamento com outras crianças, ri-se de uma forma estereotipada, inapropriada, não faz o contacto visual connosco, evita o nosso olhar, não quer que lhe toquem, como eu já disse, gosta de estar isolado, tem uns modos, às vezes, mal educados, arredios, não gosta que vamos definir as regras. Gira objetos, é capaz de estar uma manhã a brincar com um objeto, com um brinquedo. Cheira ou lambe os brinquedos em casos mais extremos. Tem uma inapropriada fixação dos objetos.
tem uma perceptível hiperatividade, ou então o contrário, uma extrema inatividade. Fica amorfo, fica molengão, muitas vezes, ou então o oposto. Nos métodos normais de ensino ele não responde. Tem uma ausência de resposta aos métodos normais de ensino, tem uma aparente insensibilidade à dor, leva a porrada dos pais, para ele não acontece nada, não é com a porrada que ele vai ao sítio. Às vezes tem acessos de cólera, de raiva, de irritabilidade, demonstra uma aflição sem razão aparente. Normalmente, em 70% dos casos, os sintomas estão presentes desde o nascimento. Nos outros 30% podem surgir antes dos 3 anos de idade, numa criança que teve até lá um aparente desenvolvimento normal. Muitas vezes os pais não dão por ela. Muitas vezes os pais não se apercebem. E quando vão ao médico, muitas vezes o médico também não se apercebe, até que chega ao neurologista pediátrico, até que anda por aí, há sempre algum tempo que medeia para fazermos o diagnóstico. Esta foi a descrição do autismo segundo a escola médica tradicional. Agora vamos ver a escola médica espiritual, que é aquela que me dá muito mais prazer falar, não é? O autismo resulta de graves desvios de comportamento no passado, nas vidas passadas, de tentativas de afrontar as leis de Deus que regem o universo. Entre o passado de faltas e as presentes alterações genéticas, neurológicas e mentais do autismo, encontraremos um elo que liga estes dois momentos distintos. O espírito sabe que reencarnar é uma necessidade, assim como morrer é uma necessidade da matéria, porém, mediante motivos próprios, pode retardar ou abreviar a sua reencarnação. Através da oração, ele consegue tal execução de seus desejos, mas sofre, pois, na verdade, quando se recusa a reencarnar, sabe que está recusando a beber um remédio amargo que, na verdade, lhe trará a evolução. Ao espírito não é permitido jamais não reencarnar. Mesmo que o espírito tenha já algum grau de evolução, ele tem de continuar a reencarnar para continuar a sua evolução. O destino de todos os espíritos é evoluir. A elevação dos nossos pensamentos a Deus no dia-a-dia da nossa vida deve ser a prática da fé e do amor que nos conduzirá ao caminho reto. No momento da reencarnação, o espírito também sofre um período de perturbação, tal como no desencarne. Quando ele nasce, até é maior, pois no desencarne ele liberta-se do corpo, no nascimento ele aprisiona-se ao corpo. Sabemos que não nos lembramos do que prometemos ou planeamos no momento do reencarne, mas uma vez encarnados podemos sentir se estamos ou não no caminho certo. A nossa consciência é o nosso maior termómetro. E não fazer aos demais o que não desejamos que façam a nós, já é um bom começo, meio e fim. Assim sendo, a doença mental incide sobre as crianças de maneira diferente da do adulto. Parafraseando Hipócrates, a escola de Kos, para tratar crianças temos que pensar na criança e não na doença que a acomete. Temos que saber o básico da psiquiatria infantil, mais do que ficar preenchendo escalas e questionários, pois desse jeito vamos fazer uma psiquiatria com a profundidade de um pires. Quer dizer, não vale nada. Vejam que já Hipócrates, há 2500 anos antes de Cristo, tratava do estudo da personalidade das crianças. A união do espírito com o corpo ocorre naturalmente na concepção entre os dois gametas, espermatozoide e óvulo, completando-se no momento do nascimento. O espírito, nesse período, liga-se ao corpo por um laço fluídico, que se vai encurtando conforme o período da gestação vai acabando. Uma vez ligado ao corpo, o espírito nunca será substituído por outro naquele corpo. Pode acontecer uma renúncia do espírito ao corpo, pela sua fragilidade, enfrentar a prova iminente, e até alguns podem morrer desencarnar pela fragilidade da matéria. Uma vez da união ao corpo da criança, como homem, como ser, o espírito pode sentir-se infeliz pela escolha e deseja ter outra vida, recusa esta reencarnação.
Para sabermos quem e o que fomos nas vidas passadas, que todos nós nos preocupamos, eu gostava tanto de saber o que fui na vida passada, basta analisarmos as nossas tendências e inclinações desta vida. Porque aquilo que nós, nesta vida, temos de fazer, foi aquilo que ficou por fazer ou ficou mal feito na vida anterior. Nos mundos mais elevados, já não existe a necessidade do esquecimento, que é, em verdade, mais uma prova da misericórdia de Deus. Os espíritos aí gozam de uma verdadeira felicidade, não existindo a necessidade de comparação para que ela exista. Gozam de paz de espírito, não se atormentando por possíveis lembranças dos erros do passado. Passamos a vida a falar do passado, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer. Esqueçamos o passado. Como diz Chico Xavier, estamos sempre na altura de recomeçar uma nova vida. Como se poderia explicar esta evidência através da reencarnação? Primeiro, ela se expressa no facto de que o reencarnante está com profundas lesões perispirituais, produzindo alterações neurológicas e a consequente formação do autismo, conduzindo à expiação. O autismo é sempre uma expiação. A consciência do reencarnante, marcada pelo comportamento equivocado e pela culpa do passado, acarretou-lhe severos danos no perispírito e consequentes lesões no sistema, ia dizer Serviço Nacional de Saúde, no sistema nervoso central, desculpem, que às vezes também fica assim meio autista, gerando uma incapacidade de organizar um corpo sadio na atual encarnação. Neste caso, como é que fica a entidade espiritual reencarnada? O espírito que reencarna, o que é que lhe acontece? Fica aprisionado no corpo deficiente, sem conseguir estabelecer comunicação com o mundo exterior. Por isso é que eles se refugiam no mundo deles e não querem contactos connosco, nem visual, nem de forma nenhuma. Estão no cantinho deles. O espírito está a recusar aquela reencarnação. Esta linha de entendimento de formação do autismo é defendida por alguns estudiosos por acreditarem que certos autistas realizam angustiantes tentativas de se entender com o mundo externo. Estas crianças sofrem muito para tentar entender como é que nós vivemos. Há outra evidência relacionada à reencarnação que explique o que gera o autismo? A outra hipótese reside no facto de que o espírito reencarnante rejeita a reencarnação expiatória, fechando-se na rebeldia e desenvolvendo a auto-obsessão, levando à formação do autismo. O autista muitas vezes não tem obsessor, ele é o seu próprio obsessor, porque ele está a ir contra as leis de Deus, está a recusar uma reencarnação. Ele veio contrariado, veio à força. Por isso é que é uma expiação. Por que é que isto ocorre? Pela realidade da ligação entre o passado, de faltas, e o autismo de hoje, gravadas na memória espiritual do reencarnante e, logicamente, no seu perispírito. O indivíduo com a consciência marcada pela culpa, temendo colher as consequências numa nova existência, rejeita a reencarnação, causando em si o desenvolvimento de características autistas. Diz-nos Hermínio Correia de Miranda, no seu livro Autismo, a leitura espiritual, o autismo é certamente a resultante de uma pane em algum ponto do sistema, um defeito não casual, mas causal, disparado por um mecanismo de natureza kármica, uma rejeição à encarnação. Qual seria a atitude dessa pessoa uma vez aprisionada pela armadilha da gestação? Porque estes espíritos são apanhados mesmo e obrigados a vir à força. Em primeiro lugar, o desinteresse. Ele diz, isto não tem piada nenhuma, quero-me ir embora. Por isso é que o espírito balanceia o corpo, que é para ver se consegue sair do corpo e para ir embora novamente. Ele rejeita totalmente esta vida. Não tanto na elaboração de um corpo físico. O problema principal está na mente, na interação entre o espírito e a matéria. O jeito, portanto, está em não instalar a programação necessária à vida da Terra, basicamente assentada nos dispositivos da comunicação interpessoal. Que relatos espíritas poderíamos acrescentar às explicações que falámos atrás? No livro Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda,
o outro, Manuel Miranda, encontraremos a confirmação da hipótese de rejeição à reencarnação. No capítulo 7 e 18, que vos convido a ler, o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes explica que o indivíduo, com a consciência culpada, é conduzido à reencarnação e acaba buscando o encarceramento orgânico para fugir, sem resgatar as graves faltas do passado. Ele fica aprisionado neste corpo sem querer fazer mais nada, contrariado até ao fim da vida. Trata-se de um vigoroso processo de auto-obsessão por abandono consciente da vida. O Dr. Bezerra afirma que muitos espíritos buscam na alienação mental através do autismo uma tentativa de fugir às suas vítimas e apagar as lembranças que o atormentam. O Espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Não tenho qualquer dúvida que uma família estruturada com conhecimentos espíritas trata melhor o seu filho autista do que outras pessoas podem tratar. Não tenho qualquer dúvida sobre isso. E vamos lá chegar. Cá está a pergunta. O que podem fazer os pais de alguém, de uma criança que tem autismo? A atuação dos pais, diz-nos o Dr. Bezerra, desde a gestação, deve conversar com o espírito reencarnante. Isto é uma moda agora, porque há 40 anos, quando eu fui pai a primeira vez, ninguém falava com os filhos na barriga da mãe. Agora, a mãe ouve a musiquinha, para quando o bebê nascer e estiver requieto, o bebê ouve a música e acalma. A mãe fala com o seu bebê e diz: meu querido filho, há outra consciência, graças a Deus. Há outra consciência. As pessoas, o pai eu dava beijinhos na barriga, nos pezinhos, quando ele me empurrava com os pezinhos dele, eu dava. Isso já fazíamos. Mas tudo o resto é novo, é recente e bonito, e assim é que deve ser. Devem conversar com o espírito reencarnante, pois se ele é desejado, e se acontecer por não ser desejado, vamos amá-lo com toda a nossa força, proporcionando uma psicosfera de energia, de acolhimento para a libertação da culpa, e principalmente a força de vontade do próprio espírito são fatores propiciadores para a superação do fenómeno autístico do espírito imortal, iniciando ainda nesta existência. É possível alterar o karma desta criança que está ali a nascer. O amor, como vamos ver, é a pílula milagrosa. Não se pode afastar a hipótese de que os pais, no passado, possam ter contribuído para o estado autístico do filho e a que a justiça de Deus os tenha aproximado uns dos outros para uma reparação de curso pela violência antes cometida. Os próprios pais podem estar, digamos assim, a receber o seu filho porque em vidas pretéritas fizeram as suas coisas. E nós, pais, não podemos fazer como a avestruz, não podemos esconder a cabeça na areia, temos que ir à luta. Como? Aprendendo com os espíritos. Olhem o que nos disse Chico Xavier sobre o autismo. Ele disse-nos que o autismo é um caso muito sério, pois a pessoa não se prende a nada na Terra, nada aqui lhe interessa. Ele está aqui a mais. E com isso vai perdendo a vontade de permanecer no corpo. Vive no mundo somente dele, alheio a tudo o que está à sua volta. Chico afirma ainda que cabe aos pais, principalmente à mãe, porque os pais têm muito amor aos filhos, mas amor de mãe, meus queridos irmãos, não há hipótese. Mãe é mãe. E ele diz, cabe principalmente à mãe a tarefa de conversar muito com a criança, buscando fazer com que ele, espírito reencarnante, se interesse por alguma coisa. Convencê-lo de que a Terra não é assim tão cruel, para que ele fique aqui, para que ele aceite ficar aqui. É uma tarefa de muita paciência e amor, pois o espírito está em sua plena consciência e percebe o que corre à sua volta, ainda que encapsulado em si mesmo. Segundo os ensinamentos espíritas, como podemos auxiliar os portadores de autismo? O autismo, por exemplo, não impede que o espírito encarnado nessas condições possa receber as manifestações de afeto, de carinho, a ele endereçados, que certamente, graças a essas impressões vigorosas do amor e da compaixão, essa energia do amor
poderosíssima, contribuirão para minimizar a alienação e a dor temporária em que ele vive. Todo o autista é uma estrelinha azul que nasceu para brilhar nesse lindo planeta azul chamado Terra. Porém, compete a todos nós mediarmos os saberes necessários ao seu desenvolvimento. E ensina-nos o nosso querido Divaldo Franco. Quando temos uma criança autista, devemos deixá-la adormecer e falarmos com o seu espírito todos os dias. Falar devagar, pausadamente, diz-nos Divaldo Franco. Estamos contentes por você estar entre nós. Você tem muito que fazer na Terra, meu filho. Você vai ser feliz nesta vida. Nós te amamos muito. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Aquele espírito vai sendo doutrinado. Qual é o tratamento do autismo? A nossa medicina trata com a terapia da fala quando são crianças, com a terapia comportamental para melhorar a habilidade, terapia ocupacional, etc. E o tratamento espiritual? Pois é. Como médicos espíritas, sabemos da importância do tratamento complementar espírita que a doutrina nos recomenda. Nessa patologia, por via de regra, há severos débitos passados com consequência a obsessão espiritual. O que indica o tratamento desobsessivo, a aplicação de passes e a toma da água fluidificada. Os deveres dos pais, diz-nos Joana de Ângeles no seu livro SOS Família, e no outro livro A Adolescência e a Vida. E diz-nos a nossa querida Joana, os deveres dos pais em relação aos filhos estão inscritos na consciência. Olhem que frase tão cheia de informação. Pois muitas vezes somos nós os responsáveis por aquela criança ser autista, muitas vezes. Ensinar-lhe a humildade ante a grandeza da vida, o respeito por todos, como valorização preciosa das concessões de Deus. E diz-nos o Dr. Jano Alves de Souza, que foi um autor que fez o prefácio do livro Autismo, uma leitura espiritual, daquele livro que eu falei há bocadinho, de Hermínio Correia de Miranda. Este Dr. Jano Alves de Souza, brasileiro, fez o prefácio desse livro maravilhoso. E diz ele, sejam quais forem os mecanismos materiais envolvidos na gênese do autismo, indubitavelmente a sua causa inicial está nas experiências passadas e nas necessidades kármicas do espírito reencarnante. Não tínhamos dúvidas. A pessoa que veio para esta vida com autismo está rejeitando o seu processo reencarnatório devido aos débitos do passado e ao qual tem que expiar nesta atual existência. Não fugimos a isso. Podemos dizer que é uma reencarnação compulsória. Não queremos a bem, queremos a mal. Vais e vais mesmo, porque tu tens que corrigir esse aspecto. Os pais que fazem parte do grupo espiritual ao qual está inserido o seu filho autista têm um papel fundamental na construção de uma ponte para o despertar deste ente querido. Era aquilo que eu vos dizia aqui há tempos, quando fiz aqui a palestra sobre a reencarnação. Normalmente é a nossa consciência com os nossos mentores que prepara a próxima reencarnação, a nossa próxima reencarnação. Quando essa reencarnação que nós propomos à equipa no Departamento da Reencarnação, quando é para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para a nossa melhoria. Quando os mentores responsáveis por esse departamento virem que isso não é melhor para nós, eles corrigem e obrigam-nos a fazer a reencarnação que é melhor para nós, não aquela que nós queremos. Cá está um caso destas, é assim que se aplica. Com persistência e dedicação, tendo que repetir inúmeras vezes o mesmo aprendizado, somente o seu amor dos pais conseguirá trazê-lo para o nosso mundo. Nunca desistir diante dos aparentes fracassos. Se há aqui alguém que tem uma criança autista em casa, fé, coragem, não desistam. Se tem alguém na família, falem com os vossos familiares e digam-lhes que é possível melhorar uma criança autista através do amor e da fé. Vou-vos dar 3 exemplos de autistas famosos que vocês até vão ficar a cair assim com a boca aberta. Olhem um aqui. Conhecem? Quem é? O
Florencio não é autista, que eu saiba. Este é um quadro que eu ando atrás dele há não sei quantos anos. Nunca mais me sai. Talvez agora o nosso querido Van Gogh, Vincent Van Gogh, que é o autor deste quadro que está ali, dos famosos girassóis de Van Gogh, era um autista. Talvez agora ele simpatize comigo e me deixe sortear na próxima vez os maravilhosos. Oh, meu querido Van Gogh, faz-me sair a mim uns girassóis, que eles são tão lindos, Cá está ele, Vincent Van Gogh. Foi um grande pintor. E olha uma coisa curiosa, em vida só conseguiu vender um único quadro. Olha, agora vende tantos, na altura só vendeu um quadro. Nasceu em 1853 na Holanda. Na sua infância gostava de ficar sozinho. Tinha muita dificuldade para se relacionar com as outras crianças e estava sempre preso no seu próprio mundo. Até aos 27 anos de idade, não apresentou nenhuma habilidade em especial. Vivia isolado no campo. Descobriu o seu talento de pintor após esta idade. Outro autista que vocês conhecem. Conhecem? Bill Gates, o homem mais rico do mundo. E parece que dos mais generosos também. Este gênio, dono da Microsoft e inventor do Windows, nasceu em 55 em Seattle, nos Estados Unidos. Embora sem diagnóstico de autismo, Gates tinha algumas características marcantes de autismo. Entre eles, balanceava o seu corpo continuamente para a frente e para trás durante reuniões de negócios e quando viajava de avião. Os autistas fazem isso quando estão mais ansiosos, mais nervosos. Nós, quando estamos mais ansiosos, às vezes temos tiques. O coração bate mais depressa, o olho começa a piscar, começamos a transpirar. São tudo manifestações dos neurotransmissores provocados pelo nosso stress. Já vos expliquei aqui que é produzido pela presença de cortisol no sangue, que é fabricado pelas glândulas suprarrenais. Isto é lindo, esta orgânica toda, só porque nós estamos ansiosos e nervosos e estressados. Não é? Quando o meu Sporting perde, bem, eu não sofro muito, mas ali o nosso Pedro sofre mais. Quando criança, ele tinha notórias habilidades de savant, quer dizer, de pessoas que sabiam muito. Era capaz de decifrar longas passagens da Bíblia sem cometer um único erro. São gênios. Não dá importância à sua aparência. E, por último, o terceiro autista. Vocês sabem, um dos meus grandes ídolos. Quem diria que o nosso querido Einstein era autista? Um gênio deste, das maiores inteligências que passaram pela Terra. Tinha características autistas, nasceu na Alemanha em 1879, devido a alterações do desenvolvimento que teve na infância. Tinha algumas características de autismo, em particular o síndrome de Asperger. Naquele tempo não se separava o Asperger do autismo, era tudo a mesma coisa. Hoje anda ali na fronteira um do outro, mas é muito parecido uma coisa com a outra. É muito difícil separá-los. Einstein só começou a falar a partir dos 3 anos. Pois é, e vejam as coisas lindas que ele disse. Até aos 7 anos de idade vivia repetindo frases para si mesmo. A ecolalia, que eu há bocadinho falei. Nunca foi considerado um gênio na infância. Vejam o que estava reservado para ele, para nos ensinar nesta terra. Gostava de brincar sozinho. Imaginemos com o quê, não é? Tinha dificuldades em se relacionar com outras crianças. Claro, havia um desnível brutal de inteligência. Como muitas crianças autistas, adorava decifrar charadas e quebra-cabeças. Agora um episódio que eu vos vou contar lindo de Chico Xavier. Certa vez, um casal... Vocês podem ler, mas não é a mesma coisa. Eu a falar do outro, não é? Meto aqui assim um bocadinho da minha energia. Certa vez um casal aproximou-se de Chico. O pai, sustentando uma criança de ano e meio nos braços, acompanhado por um distinto médico espírita de Uberaba. A mãe permaneceu a meia distância, em silêncio, embora com alguma aflição, preocupada com o seu filho. O médico, adiantando-se, explicou o caso a Chico. A criança, desde que nasceu, sofre sucessivas convulsões, tendo que ficar sob controle de medicamentos, permanecendo dormindo a maior parte do tempo e, em consequência, mal consegue engatinhar e não fala. Pudera, todo padrado com aquelas drogas, não é?
Após dialogarem durante alguns minutos, Chico perguntou ao médico a que diagnóstico havia chegado. Eu não conheci Chico pessoalmente, não tive esse privilégio, mas devia ser embaraçoso para o médico estar a falar com ele, porque ele está, não é, muitos graus acima de nós, para saber muito mais do que nós. Para mim, dizia o médico, trata-se de um caso de autismo, respondeu ele. O Chico disse que o diagnóstico lhe parecia bastante acertado, mas que convinha diminuir o anticonvulsivante, mesmo que tal medida, a princípio, intensificasse os ataques. Explicou detalhadamente as contraindicações do medicamento no organismo da criança. Recomendou passes, olha nosso Chico, recomendou passes. Vamos orar, concluiu ele. O casal saiu, visivelmente mais confortado, mas Chico, segurando o braço do médico, explicou a todos os que estavam ali mais próximos. O autismo é um caso muito sério, podendo ser considerado uma verdadeira calamidade, e tanto envolve crianças como adultos. E continuou Chico a dizer ao médico, é preciso que os pais desta criança conversem muito com ela, principalmente sua mãe. É necessário chamar o espírito para o corpo. Olha que lindo. Se não agirmos assim, muitos espíritos não permanecerão na carne, porque a reencarnação para eles é muito dolorosa. E morrem, desencarnam assim. O espírito daquela criança sacudia o corpo que convulsionava na ânsia de libertar-se, de desencarnar. Sem dúvida, era preciso convencer o espírito a ficar. Tentar dizer-lhe que a Terra não é assim tão cruel, que precisamos trabalhar para a melhoria do homem, etc, etc. E Divaldo Franco completa sobre o autismo. Precisamos considerar que somos herdeiros dos próprios atos. Em cada encarnação adicionamos conquistas ou prejuízos à nossa contabilidade evolutiva. E em determinados momentos, ao contrairmos débitos mais sérios, reencarnamos para ressarci-los sobre a injunção dolorosa dos fenómenos expiatórios, tais os estados esquizoides e suas manifestações várias. Dentre eles, diz-nos Divaldo, um dos mais cruéis é o autismo. Assim, retornam à Terra escondendo-se da consciência nas várias patologias dos fenómenos esquizofrénicos, porque hoje em dia a esquizofrenia, o autismo, há ali muita confusão no meio daquilo tudo. E o médico faz logo um rótulo e coloca na testa da criança. E muitas vezes apenas tem mediunidade, nem é uma coisa nem é outra, descontrolada. Os pais devem esperar a criança dormir e conversar com ela, como dizia Divaldo há bocadinho, pois a conversa é captada pelo espírito. Fale devagar, pausadamente, dizendo, estamos contentes por estar entre nós, tens muito que fazer na Terra, vais ser feliz nesta vida, nós te amamos muito, fica connosco. E diz-nos outra vez, Dr. Bezerra de Menezes, muitos espíritos buscam na alienação mental, através do autismo, fugir do resgate das suas faltas passadas. Eles querem fugir de qualquer maneira das lembranças que os atormentam e das vítimas que angariaram nesse mesmo passado. A função dos pais é ajudar a construir uma ponte que leva a despertar deste ente querido para este nosso mundo. Esta ponte deve ser feita com muito amor, muita paciência e nunca desistir diante dos fracassos temporários. Os pais de uma criança autista têm que sofrer muito, têm que ter muita fé. Mas é possível tratar estas crianças com o amor, com paciência, nunca desistir. Precisa ser mostrado que esta criança é bem-vinda e será muito amada, seja ela o que tenha ou que tiver. Que todos vão ajudar no que for preciso para o seu sucesso e evolução. Temos de dar a nossa vida para aquela criança. Esta criança, ou então um adulto, e as pessoas ao seu redor fazem parte de um grupo que reencarnaram para cumprir um plano estabelecido pela espiritualidade superior. Aquela criança nasceu naquele grupo de pessoas especialmente para ser ajudado nesta fase. Então, olhem a nossa responsabilidade de receber uma criança destas. É um privilégio para nós. É um privilégio ter uma criança destas para tratarmos e cuidarmos e amarmos. Jesus e o nosso Pai do Céu sabem que nós precisamos corrigir determinados erros praticados em vidas passadas e dão-nos esta oportunidade. E muitas vezes nós rejeitamos.
O amor é o melhor remédio, a melhor terapia para as nossas dores e para as nossas dificuldades. E agora uma carta de uma criança para os pais. E depois uma carta dos pais para uma criança autista. Não me batas nunca. Deixa que eu cometa erros. Se eu choro, escuta-me. Brinca comigo, mãe. Põe-me limites, mas deixa-me ser criança. Não me compares com ninguém, porque eu sou diferente dos outros. Eu não sou mau. Pega em mim e abraça-me sempre. Preciso estar contigo, preciso que me ames. Olha agora a carta da mãe desta criança. Deixa-me entrar no teu mundo, meu filho, e dizer-te que mais mundo existe. Vem comigo, sorri. Liberta-te desse mundo triste. Não tenhas medo dos sons. Vem, encanta-me com o teu sorriso. Brinca alegremente. Vem porque a renovação é necessária. Deixa-me entrar no teu mundo e dizer-te que alguém existe em revolta, porque querer entrar nesse mundo e tu não lhe abres a porta. Não tenhas medo, meu filho. Vem, amparar-te-ei na tua decisão. Liberta-te, vem ao meu mundo. Une o teu ao meu coração. Liberta-te, vem ao meu mundo. Olhem que poema tão sentido. De uma mãe. O autor é desconhecido, eu não consegui saber o autor. Esta foi alguma da bibliografia que eu estudei. E como sempre, deixo-vos a minha lembrança, não há nada que o amor não cure. E como sempre, cá está, veja a quantidade de vezes que eu já vos mostrei este slide. E digo sempre, falta uma. Já está aqui, já chegou. Não é esta. Esta está sempre comigo, não é esta. É esta. Olha a minha Maria, que já chegou cá. Para dizer que há sempre a esperança, há sempre essa possibilidade. O amor resolve tudo. Não há nada que o amor não cure. Para termos um riso destes, um sorriso destes, temos que fazer tudo para obter uma criança. Muito obrigado pela vossa atenção. Naturalmente que o abraço do nosso Mestre Jesus é mais importante do que tudo isto e sem ele não conseguimos fazer nada. Muito obrigado a todos.